Olá, muito boa noite para você que está conectado com a gente, você que já está ao vivo aí conosco e quem sabe vai assistir depois, não tem problema, que Deus te abençoe, que a graça de Deus esteja com você. Muito obrigado porque você está aqui conectado com a gente, tá bom? Primeiro pedido que eu faço para você é que você compartilhe esta live, esse estudo com seus amigos aí do Facebook, tá bom? Compartilhe, faça isso agora, porque nós vamos tratar de um tema muito especial. Hoje nós vamos falar sobre o Apocalipse e o Juízo, parte um, tá certo? Na quinta-feira agora, próxima quinta, nós traremos a segunda parte, tá bom? O Apocalipse e o Juízo, parte 2. Portanto, é muito importante que você esteja atento, faça suas anotações, tá ok? Porque na próxima quinta nós teremos o segundo estudo, tá ok? A segunda parte desse estudo, tá ok? Muito bem. É... E você, se você tiver alguma pergunta, se você tiver algum questionamento sobre o tema de hoje, escreva aí no chat, tá certo? Escreva no chat aí da página, tá bom? Que a gente vai tentar responder, tá ok? Muito obrigado porque você está aqui com a gente, tá certo? E com certeza esse estudo vai ser uma benção para todos nós, tá ok? Inclusive para você que está assistindo aí a gente, tá bom? Muito bem, vamos lá. Vamos começar então o nosso estudo desta noite. Mas antes, eu peço que você feche os seus olhos e nós vamos fazer uma oração, pedindo a bênção de Deus e a iluminação de Deus, tá ok? Vamos lá então? Querido Deus, querido Pai, neste momento nós vamos abrir a tua palavra, nós vamos falar da tua palavra, que o Senhor nos ilumine, nos guie, abençoe esse estudo, fale conosco de forma especial, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, esse é um tema muito importante, ok? Que nós vamos começar a estudá-lo agora, ok? Muito bem, deixa eu começar aqui compartilhando a nossa tela com vocês, ok? Compartilhando a tela. Nós estamos estudando sobre a série, pelo menos uma minissérie sobre o livro do Apocalipse, tá ok? O Apocalipse e o Juízo, parte um. Vamos lá. Eu quero ler com você Apocalipse capítulo 14, versículos 6 e 7. Apocalipse 14, versículos 6 e 7, a Bíblia diz assim, o livro do Apocalipse. Eu vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo com voz forte: temam a Deus e deem glória a ele, pois é chegada a hora em que ele vai julgar. E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então, veja bem, meus queridos, aqui está dizendo o seguinte: esses textos que nós lemos aqui está se referindo, faz parte das três grandes mensagens angélicas que devem ser dadas agora, antes da volta de Jesus, ok? Devem ser dadas antes da volta de Cristo. Esta é a primeira mensagem que deve ser pregada para todas as pessoas, para todas as nações. Tanto é que este evangelho eterno, ele deve ser pregado para todos os que habitam na face da terra, né? E aqui nós temos várias mensagens importantes, vários tópicos importantes, mas eu quero destacar apenas um. Diz aqui, olha, temam a Deus e deem glória a ele. Temer a Deus é honrá-lo, é reverenciá-lo, é amá-lo, é levar a Deus a sério. E deem glória a Ele. Ou seja, coloquem a Deus em primeiro lugar. Por quê? Porque é chegada a hora do seu juízo. É chegada a hora em que Ele vai julgar. Aqui está falando no contexto do tempo do fim, está falando de um julgamento no tempo do fim. Então nós devemos temer a Deus, dar glória a Ele, porque o juízo
está chegando, ou o juízo já chegou. Tem uma outra tradução que diz, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorem aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Muito bem. Então, o Apocalipse, a Bíblia fala sobre isso, mas o Apocalipse, pelo menos nesse texto aqui, fala que nós devemos temer a Deus, dar glória a Ele e adorá-lo, porque o juízo chegou, a hora de julgar chegou. Mas que juízo é esse que está falando aqui? Que julgamento é este que está falando aqui? Bom, para que possamos entender o que Deus está querendo dizer aqui, que juízo é esse juízo que já começou, e o que nós temos a ver com isso, nós precisamos voltar agora lá para o Antigo Testamento, ok? Nós precisamos entender um pouquinho sobre o santuário terrestre. Para que a gente possa entender o juízo que está acontecendo agora, nós devemos entender um pouquinho a dinâmica do santuário terrestre. Mas só para você ter uma ideia, só para você ter uma ideia, o santuário terrestre, ele é tão importante, o estudo do santuário terrestre, porque o santuário terrestre é um tipo, é um símbolo, é uma maneira didática de Deus para nos mostrar todo o plano da redenção. Olha, é fantástico o estudo do santuário terrestre, porque é o seguinte, ali nós encontramos toda a tipologia do plano da redenção de Deus para cada um de nós. É fantástico esse estudo. Mas olha só, falando agora do juízo, especificamente, tá bom? Olha só, um dia Deus chegou para Moisés e disse o seguinte: Moisés, vocês me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Deus, ele é tão maravilhoso que queria habitar no meio do seu povo, ok? E isso ele faria através da tenda do encontro, ou do tabernáculo, ou do santuário terrestre. Então, era um lugar onde Deus se manifestaria para ter um encontro com o seu povo, ok? Então, Deus ele dá todas as medidas, Deus dá o nome de todos os tecidos, todos os materiais pelos quais o santuário deveria ser construído, e o santuário é construído, ok? O santuário terrestre, tá certo? E o interessante é que Deus ele ordena Moisés a construir o santuário e olha só que interessante, olha só que interessante. O santuário ele é construído conforme os moldes, conforme o modelo que Moisés viu no monte. Ok? Tá certo? Então, isso a gente vai conversar daqui a pouquinho. Ok? Mas olha só que interessante. Vamos lá. Vamos entender melhor aqui. Vamos entender melhor. O santuário que Deus pediu para ser construído, ele tinha três partes principais. Três partes principais. O pátio, ok? Tinha aqui o pátio, tá certo? Como vocês estão vendo. E tinha o tabernáculo em si. O tabernáculo, ele era dividido em duas partes. Lugar santo, que era uma parte maior, e o lugar santíssimo, que é uma parte menor. Então era o pátio e o tabernáculo. E o tabernáculo era dividido em duas partes. Lugar santo e santíssimo. No pátio existia o altar do sacrifício. Esse altar do sacrifício ele é muito importante dentro do processo didático de Deus, ok? Eu vou explicar para que servia. Mas também nós tínhamos no pátio a pia de purificação, onde os sacerdotes eles lavavam seus pés, as suas mãos antes de entrar no santuário, ok? No tabernáculo, dentro do lugar santo, existia o candelabro, o menorá, que era o castiçal de ouro de 7 pontas que iluminava todo o santuário. Existia ali a mesa dos pães da proposição, ok? E em cima daquela mesa estavam ali 12 pães que simbolizavam ali dentro a presença, simbolicamente falando, é claro, a presença das 12 tribos de Israel.
E também existia ali o altar de incenso, que ficava ali de frente à cortina que dividia o lugar santo do Santíssimo. O altar de incenso era o símbolo das orações, as orações do povo que subiam até Deus, tá? E no lugar santíssimo estava ali o propiciatório, que continha ali a Arca da Aliança, os 10 mandamentos. Ok? Tá certo? Tudo bem? Então vamos lá, vamos entender aqui melhor então. Uma visão mais bonita aqui, interna do santuário celestial. Então nós temos aqui o lugar santo, onde existia aqui a menorá, castiçal de 7 pontas, que iluminava todo o santuário. Nós tínhamos aqui o pão, a mesa dos pães da proposição, e você está vendo aqui o sacerdote, que estava ali ministrando diante do altar de incenso, ok? Estava ministrando no altar de incenso, tá ok? Então vamos lá. Então você está vendo aqui, ok? O lugar que dividia o lugar santo do Santíssimo. Era uma cortina muito bonita. E aqui nós estamos vendo aqui, ok? Nós estamos vendo aqui o lugar, ok? O lugar santíssimo, onde ficava o propiciatório, os 2 anjos de ouro voltados um para o outro, tinha uma tampa de ouro, e aqui dentro continha os 10 mandamentos, a lei de Deus, ok? Temos aqui então a lei de Deus, é um lugar santíssimo. Vocês estão vendo aqui a figura do sacerdote. Todos os dias o sacerdote entrava no lugar santo, ok? E uma vez ao ano, nós vamos ver isso daqui a pouquinho, o sumo sacerdote, que era feito ali um sorteio entre os sacerdotes, uma vez ao ano, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo. Mas para fazer o quê? Nós vamos explicar isso direitinho, ok? Então vamos lá. Vamos continuar então aqui. Então, olha só. Então, existia o santuário, o pátio, o lugar santo e o tabernáculo, que era dividido entre o lugar santo e o lugar santíssimo, ok? Tudo bem? Então vamos lá. Vamos continuar então aqui o nosso estudo. Voltando então aqui. Então, olha só, deixa eu voltar aqui no compartilhamento da tela. Ok? Então, deu para vocês terem uma visão geral, certo? Tudo bem? Então vamos lá. Olha só, voltando aqui. Então, o que acontecia? Olha só, o sacerdote, ele entrava diariamente e o sumo sacerdote entrava uma vez ao ano. Interessante que no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 22, diz que o sangue de Cristo é que salva. Olha só que interessante. Quase todas as coisas se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Porque, olha só, interessante, eu vou explicar. Você pode perguntar, mas o que tem a ver o sangue? Por que o sangue está entrando na história? O sangue sozinho não podia salvar, não tinha qualquer poder salvífico? Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Olha só, vamos entender melhor então aqui o processo. Então, vamos entender melhor então aqui. Olha só, vamos lá. Então, como que acontecia? Deixa eu explicar aqui para você então. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui alguns slides, porque vai ser importante você entender agora uma visão geral. Então, olha só. Nós temos então aqui, perdão. Nós temos então aqui o altar de sacrifício. Então vamos lá, vamos entender melhor como que acontecia essa, essa, essa dinâmica do processo do santuário. Deus orientou para que o pecador, ao ele pecar, ele trouxesse para o santuário, ele trouxesse um cordeiro, ok? Ele trouxesse um cordeirinho. E o pecador, das tribos de Israel, ele entrava no pátio, ele tinha acesso ao pátio, ok? Ele tinha acesso ao pátio. E o que ele fazia? Ele pegava o cordeirinho, que, tadinho, era um cordeirinho, tinha que ser um cordeiro perfeito, um cordeiro
inocente, né? Tadinho, o cordeirinho não tinha nada a ver com a história. Então, o pecador, ele chegava ali perto do altar de sacrifício, o sacerdote ficava ali perto, e o pecador, preste bem atenção aqui nisso, o pecador, o cidadão comum, ele colocava as duas mãos na cabeça do cordeirinho e ele confessava os seus pecados sobre o cordeirinho. Simbolicamente, ele estava transferindo os seus pecados para o cordeiro. O cordeiro que era inocente, o cordeiro que não tinha nada a ver com a história. Então, o pecador, ele confessava os seus pecados sobre o cordeiro. Simbolicamente, ele estava transferindo os seus pecados para o cordeirinho. E logo em seguida, aquele cordeirinho estava contaminado, estava carregando os pecados daquele homem, daquela pessoa. E então, o próprio pecador, ele pegava uma faca e matava o cordeirinho ali no altar de sacrifício. Difícil isso, não é verdade? Simbolicamente, aquele cordeirinho que estava agora assumindo os pecados daquela pessoa, simbolicamente agora, ele estava morrendo no lugar daquela pessoa. O cordeirinho. Tá dando para entender? E o cordeirinho era um símbolo da pessoa de Jesus. Ok? Do Messias que ainda um dia viria. E para nós já veio. Então aquele cordeirinho era um símbolo da pessoa de Cristo, que um dia viria na cruz e morreria no lugar de todos os pecadores, assumiria os nossos pecados, a nossa culpa e morreria no nosso lugar, na cruz do Calvário. Mas só que não parava por aí. Deixa eu falar uma coisa para você aqui, olha só que interessante. Deixa eu mostrar, deixa para você entender. Olha só, isso é muito importante. Isso é muito importante, ok? Então vamos lá, olha só. Então, o pecador que confessava o seu pecado, ele ia perdoado para casa. Ele ia perdoado, ele era perdoado. E ia para sua casa perdoado. Só que entra agora a figura do sacerdote. A figura do sacerdote. O sacerdote, que também era um símbolo da pessoa de Cristo, porque o sacerdote, ele fazia a intermediação entre o povo e Deus. Então, e Jesus faz isso por nós hoje. Hoje, Jesus, ele é o nosso intermediário, é o nosso mediador entre nós e Deus, né? É o nosso advogado junto ao Pai. O sacerdote agora, ele pegava num recipiente de bronze, ele pegava aquele sangue do cordeirinho que foi derramado. E aí, o sacerdote, obviamente, ele lavava as suas mãos e pés. Era um ritual para poder entrar de purificação, para entrar no santuário, porque era um lugar santo, né? Mas ele levava agora aquele sangue contaminado do cordeirinho, contaminado com os pecados daquela pessoa, ele levava o sangue, ele levava agora para dentro do santuário. Ele levava o sangue para dentro do santuário. Ok? Tá entendendo? Tá certo? Então, o que aquele sacerdote ele fazia com aquele sangue contaminado daquele cordeirinho, com os pecados daquele homem? Então, veja só, deixa eu avançar aqui agora alguns slides, ok? Para que você possa ter uma visualização melhor, ok? Para que você possa ter uma visualização melhor, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui, ok? Muito bem, então. Então, olha só que interessante. Deixa eu avançar aqui. Vamos lá, ok? Então, olha só. Então, o sacerdote, o que ele fazia? Olha só que interessante. Ele pegava o sangue daquele pecador e ele aspergia o sangue. Ele pegava ali
recipiente que estava o sangue, e ele aspergia o sangue na cortina que dividia o lugar santo do Santíssimo. Ok? Tá certo? Era isso que ele fazia. Tá certo? Era isso que ele fazia. Então, olha só, ele aspergia o sangue, tá certo? E o que que ele estava, então, fazendo? Isso é muito importante. O que que ele estava fazendo, então, ali, nesse exato momento? Preste bem atenção aqui agora. Ele estava transferindo o sangue, os pecados daquele pecador que estavam aqui no sangue do Cordeiro. O sacerdote, ele entrava no santuário todos os dias e transferia os pecados do povo para dentro do santuário. Ok? Simbolicamente, os pecados do povo ficavam ali registrados no santuário durante o ano inteiro, por causa do sangue. Está entendendo? Então, veja bem, isso é muito importante você entender aqui agora. O pecador, quando ele ia e confessava os seus pecados sobre o cordeirinho, o pecador ele ia para casa perdoado. Mas o seu pecado, os seus pecados, continuavam, os seus pecados eram registrados no santuário. Os seus pecados não eram apagados, tá entendendo? Eram perdoados, mas não eram apagados. Porque os seus pecados ficavam registrados simbolicamente aonde? No santuário, durante o ano inteiro. Tá ok? Então veja bem, meus queridos, uma coisa que eu quero dizer para vocês assim: tudo o que acontecia no santuário apontavam para o verdadeiro Cordeiro de Deus, que é Cristo. O cordeirinho, o cordeirinho era um símbolo de Cristo. O sacerdote era um símbolo de Cristo. O pão que ficava ali dentro do santuário é o símbolo de Cristo, que é o pão da vida. O castiçal de 7 pontas que iluminava o santuário era um símbolo de Cristo, porque Cristo é a luz do mundo. O altar de incenso que ficava ali registrava, mostrava que Jesus é o nosso mediador entre nós e Deus. As nossas orações que sobem até o Pai, nós oramos em nome de Jesus, nós vamos até o Pai em nome de Jesus. Então, tudo que acontecia ali no santuário, toda a dinâmica do santuário terrestre, apontava para Jesus Cristo como nosso Salvador, como nosso Senhor. Tanto é que quando João Batista ele viu Jesus no deserto, ele falou para os seus discípulos: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista identifica Jesus como sendo o Cordeiro de Deus, porque Jesus morreria na cruz do Calvário por mim, por você. Ok? Então, olha só. Então, isso acontecia todos os dias. Essa dinâmica. O pecador levava o cordeiro ali no pátio, confessava os seus pecados, transferia os seus pecados para o cordeiro morria no lugar do pecador, e o sacerdote pegava aquele sangue e levava para dentro do santuário e aspergia na cortina, simbolicamente. O pecado daquela pessoa ficava registrado durante o ano inteirinho. Então a pessoa ela era perdoada, mas o seu pecado ficava registrado no santuário. Isso era todos os dias. Até que tinha um dia especial chamado o Dia da Expiação, que era um dia de juízo e também de reconciliação. Quer ver só o que a Bíblia diz em Levíticos 16 sobre este dia? Preste bem atenção aqui agora, olha só que interessante. Assim fará expiação. Olha só o que a Bíblia diz. Fará expiação pelo santuário agora. Ou seja, no dia da expiação, o que era expiado? O que era purificado? O santuário e também o povo. O povo e o santuário eram purificados no dia da expiação, por causa das impurezas dos filhos de Israel e por causa das suas transgressões e de todos os seus pecados. Ou seja, essas transgressões, esses pecados, ficavam registrados no santuário terrestre durante o ano todinho.
E neste dia, no dia da expiação, tá certo? O santuário, ele era purificado, o santuário, ele era expiado. Do que ele era purificado? Dos pecados do povo que ficavam registrados ali durante o ano inteiro. Tá dando para entender? Fará o mesmo pela tenda do encontro, que está no meio deles por causa das suas impurezas. Isso lhe será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 dias do mês, ou seja, era o dia da expiação, no 10º dia do 7º mês, vocês se humilharão, falando para o povo, e não farão nenhum trabalho, nem o natural da terra, nem o estrangeiro que peregrina entre vocês, porque naquele dia se fará expiação por vocês, para purificá-los, e vocês serão purificados de todos os seus pecados diante do Senhor. Então, veja bem, aqui está falando que naquele dia duas coisas eram expiadas e purificadas: o povo e o santuário. Ok? Outra coisa importante, o santuário, ele era purificado dos pecados das pessoas que confessaram seus pecados, se arrependeram, levaram o cordeirinho durante o ano. Ok? E a Bíblia nos diz que quem não tivesse confessado os seus pecados durante o ano, naquele dia, no dia da expiação, que era um dia de juízo, era eliminado do povo. Ok? Então, quem era julgado, quem era purificado? O santuário e o povo. O povo que havia confessado os seus pecados durante o ano inteiro. Isso é muito importante você entender. Ok? Tá certo? Então, o dia da expiação era um dia de purificação, mas também era um dia de juízo. Por quê? Porque naquele dia, o sumo sacerdote, ele não entrava no lugar santo. Agora ele entrava no lugar santíssimo. Deus, ele se manifestava ali, no propiciatório. Era o famoso e chamado Shekinah. Era a manifestação da glória de Deus ali. E as pessoas viam a fumaça em cima do santuário. Elas viam ali, através daquela fumaça, a presença de Deus. Era um dia solene, era um dia sagrado. As pessoas paravam todas as suas atividades. Era um dia onde as pessoas, elas faziam um autoexame. Elas perscrutavam o seu próprio coração. Elas faziam um autoexame da consciência diante de um Deus santo que estava ali presente. E Deus, ele se manifestava ali no lugar santíssimo, no propiciatório. E a única pessoa capaz, qualificada para estar diante de Deus era o sumo sacerdote. E o sumo sacerdote, para poder estar na presença de Deus, antes dele entrar no seu lugar santíssimo, ele tinha que fazer ali, ele tinha que matar um animal, morrer, sabe? Confessar os seus pecados, fazer um exame de coração para que ele pudesse estar diante de Deus. Porque naquele dia, o sumo sacerdote, ele fazia uma obra dupla. Ele purificava o santuário dos pecados do povo. Lembra? Durante o ano inteirinho, os pecados ficavam ali registrados. Então, o sumo sacerdote, ele comparecia diante de Deus, no lugar santíssimo, para purificar o santuário dos pecados registrados do povo ali que ficou durante o ano todinho. Era a purificação do santuário. Ao mesmo tempo, era a purificação do povo, porque também ele intercedia pelo povo ali. Mas aquele que não tivesse confessado os seus pecados, que não se arrependeu durante o ano, essa pessoa era eliminada do povo de Israel. Portanto, era um dia de purificação do santuário, purificação do povo, mas também era um dia de juízo. As pessoas ficavam ali fazendo o exame, sabe, do próprio coração, sabiam confessar os seus pecados. Era um dia, sabe, de contrição. Era um dia solene, ok? O dia da expiação era o dia de decisão final sobre o pecado. Porque o povo seria purificado e o santuário também.
era um dia importantíssimo, como vocês estão vendo aí no desenho. O sumo sacerdote, ele vestia uma roupa diferente, uma roupa especial, e comparecia diante de Deus, diante da lei do Senhor, diante da lei de Deus, tá ok? Agora, eu acredito que você entendeu. Se você não entendeu, ainda não chegou aqui nenhuma pergunta para mim, ok? Mas eu acredito que você tenha entendido. Você entendeu, conseguiu acompanhar aí, conseguiu acompanhar o que a gente explicou até agora? Acompanharam, conseguiram acompanhar direitinho, ok? Podemos continuar? Podemos continuar? Deixa eu dar uma olhadinha, deixa eu só interromper aqui um minutinho só, para ver se temos aqui alguma pergunta, ok? Se temos aqui alguma pergunta, algum comentário, ok? Deixa eu ver aqui. Olha só, vamos lá. Boa noite para vocês que estão assistindo a gente. Muito obrigado pela presença. A Flávia, a Kátia, a Leila, tá bom? Obrigado ao Caio, a Rita, a Neila, a Emília, obrigado aí pela presença de vocês. A Leila pede oração pela sua irmã Sônia, que vai fazer uma cirurgia no cérebro. Nós vamos estar orando, tá ok? Pode deixar que nós vamos estar orando, tá bom? Muito bem, vamos lá. Continuando então aqui. Irmão Guineton, obrigado aí pela presença também. Se você tiver alguma pergunta, algum comentário, pode colocar aí no chat, tá bom? Ok? Então vamos lá, vamos continuar então aqui. Muito bem. Agora a gente vai para a segunda parte do estudo, que é a última parte, tá? Porque até agora nós falamos da dinâmica, pelo menos um vislumbre da dinâmica de como aconteciam os rituais no santuário terrestre, certo? Agora, existe um santuário no céu? Isso é muito importante a gente saber. Existe um santuário no céu? Porque a gente está falando agora de santuário terrestre, que era um símbolo, era um tipo da dinâmica do plano da salvação de Deus para o ser humano. Mas existe um santuário no céu? A Bíblia fala muito sobre um santuário no céu. A Bíblia fala muito sobre a existência de um santuário no céu, tá certo? Olha só que interessante. Aqui diz, falando de Jesus agora, possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Olha só, então aqui está dizendo que Jesus, ele está fazendo agora um papel de sumo sacerdote, ok? Jesus, ele assume esse papel como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que Deus erigiu no homem. Ou seja, aonde que está esse santuário, esse tabernáculo? No céu. Existe, então, um santuário celestial, onde Jesus, que é o nosso intercessor, o nosso sumo sacerdote, está trabalhando a teu favor e a meu favor também. Olha só, eu quero ler para vocês 3 textos da Bíblia, ainda para reforçar isso que eu estou falando para vocês. Hebreus 8, 5 e 6, Hebreus 9 e Apocalipse 11. Olha só, Hebreus 8, 5 e 6. Estes ministram em figura, está falando dos sacerdotes terrestres, tá? Do santuário terrestre. Ministram em figura e sombra das coisas celestiais. Assim como Moisés foi divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo. Pois Deus disse, tenham cuidado para fazer tudo de acordo com o modelo que foi mostrado a vocês no monte. Lembra que eu falei isso no início? Ou seja, olha só que interessante. Quando Moisés ele foi construir o santuário, ele fez conforme o modelo que Deus havia mostrado para ele no monte, ali no Monte Sinai. Que modelo é esse? O modelo do verdadeiro tabernáculo, o modelo do verdadeiro santuário, que é o santuário celestial. Tanto é que o autor de Hebreus diz, olha, tudo isso que acontecia no santuário terrestre eram figuras, eram sombras do que realmente do verdadeiro. Mas aqui diz, mas agora Jesus
obteve um ministério tanto mais excelente, quanto é também um mediador de superior aliança instituída com base em superiores promessas. O livro de Hebreus ele tem um objetivo básico, dizer o seguinte, olha, o ministério de Jesus, a pessoa de Cristo, ele é superior ao que acontecia no sacerdócio, no deserto, no tabernáculo. Jesus é superior a tudo isso daí. O que Jesus está fazendo agora é superior ao que acontecia no santuário terrestre. Ok? Certo? Claro, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tudo o que acontecia no santuário terrestre se voltava para o Messias, para o Jesus. Então, tudo se cumpriu em Cristo e se cumpre em Jesus Cristo. Ok? Olha só, Hebreus 9, 23, 24. Era necessário, portanto, que as figuras, olha só que interessante, as figuras das coisas que estão nos céus fossem purificadas com tais sacrifícios. Mas as próprias coisas celestiais requerem sacrifícios superiores àqueles. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Ou seja, aqui está dizendo que Jesus, ele não entrou em um santuário feito por mãos humanas, Jesus entrou no verdadeiro santuário, no santuário que está no céu, para agora interceder por nós. Ok? Por mim, por você. Tá certo? E Apocalipse capítulo 11, versículo 19 diz assim: abriu-se então o santuário de Deus que se acha onde? No céu. Apocalipse 11, 19. E foi vista a arca da sua aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e forte chuva de granizo. Interessante. Aqui em Apocalipse 11, versículo 19, João tem a visão do santuário de Deus que se acha onde? No céu. E especificamente, que parte do santuário que João viu no céu? O lugar santíssimo. Porque ele vê a arca da aliança. Ele vê os 10 mandamentos. Olha só que interessante. Os 10 mandamentos estão no céu. Olha só que interessante. Muitas pessoas falam por aí, inclusive evangélicos. Muitas pessoas falam, não, Jesus aboliu os mandamentos. Nós não precisamos mais guardar os mandamentos. O que João viu no céu? O santuário celestial. E o que ele vê dentro do santuário celestial? A arca da aliança. E o que contém a arca da aliança? Os mandamentos de Deus. Como que Jesus aboliu os 10 mandamentos? Percebe? Então, mas eu quero dizer o seguinte para você. E tem outros textos. O livro de Salmos está repleto, o livro de Salmos, de textos que falam sobre o santuário de Deus no céu. Então, veja bem, querido e querida, existe um santuário no céu. O verdadeiro santuário. O santuário terrestre era uma cópia, era um tipo, era uma sombra do verdadeiro santuário. Tá certo? Tudo bem? Tá dando para acompanhar? Então, olha só. Aí vem uma profecia. Aí vem uma profecia. E essa profecia é muito importante. Muito importante. Porque nós vamos ver na semana que vem que esta profecia se refere ao tempo do fim. Ao tempo do fim. É uma profecia de Daniel, capítulo 8, versículo 14, que diz assim: até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Bom, esta é uma profecia de tempo. Até 2300 tardes e manhãs, ou 2300 dias, e o santuário será purificado. Bom, a gente sabe, nós estudamos já isso no Bíblia Fácil, Fundamentos, mas só para você relembrar, que em profecia, e isso daqui é uma profecia, um dia, porque tarde e manhã é um dia. É só você ler lá em Gênesis capítulo 1, na criação de Deus. Quando ele terminava a criação, relata assim: houve tarde e manhã o primeiro dia. Depois, houve tarde e manhã o segundo dia. Uma tarde e manhã equivale, Yom, é um dia.
Então, até 2.300 dias, e o santuário será purificado. Só que nós vamos ver, na próxima semana, no próximo estudo, que esta é uma profecia para o tempo do fim. Aqui está falando que o santuário seria purificado. Então, que santuário é este que será purificado? Lembrando, muito importante, lembrando que no santuário terrestre, na obra do santuário terrestre, era no dia da expiação que o santuário era purificado. Era no dia da expiação. E o santuário era purificado do quê? Dos pecados do povo que ficavam ali simbolicamente registrados durante o ano inteiro. E somente então no dia da expiação, o santuário era purificado e o povo era purificado. E acontecia juízo. Era um dia da expiação, era um dia de julgamento, era um dia de juízo. Então, esta profecia, até 2.300 tardes e manhãs, o santuário será purificado, se refere a qual santuário? A que tempo? Já aconteceu, vai acontecer, está acontecendo. Que santuário deveria ser purificado? Lembrando, Apocalipse capítulo 14, versículos 6 e 7 diz o quê? Temam a Deus e deem glória a Ele, porque é chegada a hora do seu juízo. Nós vamos ver que existe a íntima relação entre purificação do santuário, tá certo? E também o juízo que está acontecendo exatamente agora. Ah, pastor, você está dando um spoiler. Eu estou dando um spoiler, sim. Só para você não ficar perdido por completo. Mas nós vamos estudar este texto aqui de forma detalhada, para que você possa entender, para que possamos entender de verdade aquele texto de Apocalipse capítulo 14 que vimos a princípio. O juízo já começou. Que santuário é esse que seria purificado? Esses 2.300 dias, são 2.300 dias mesmo? São 2.300 anos? Tá, se são 2.300 anos, quando é que começaram e quando é que terminaram? Ou se já terminaram? O que a Bíblia fala sobre isso? Nós vamos estudar no próximo estudo, no próximo tema, ok? Que é a parte 2, tá bom? Mas eu quero deixar para você o seguinte, só para você entender. Quando aqui diz a palavra purificar, lá em Daniel 8,14, até 2.300 tardes e meses o santuário será purificado. A palavra ali, sadak, purificado, também tem a conotação de justificado. E esta palavra justificado, e o santuário será justificado, também nos dá o entendimento de julgamento, de uma cena, de um ato de julgamento. Ou seja, esta purificação do santuário, que santuário é esse? A gente vai ver. Nós vimos que existe o santuário terrestre, mas que era uma cópia do santuário celestial. Então, existe um santuário celestial. Então, que santuário é esse que seria justificado ou purificado? Isso é muito importante, queridos. Isso se relaciona à nossa salvação. Por isso que você não pode perder o próximo estudo. Bom, que santuário é esse que seria purificado? Ou que passaria por um julgamento? Que seria justificado? Isso a gente vai ver no próximo estudo, tá ok? Mas olha, eu quero deixar uma frase aqui, um texto para você muito importante, muito bonito, tá ok? Para que você tenha confiança, para que você tenha paz, para que você olhe para Jesus. Olha só que interessante, Hebreus 7:25. Por isso também está falando de Jesus. Ele pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Sabe, eu já quero dizer para você o seguinte: a Bíblia diz que Jesus é o nosso sumo sacerdote. E a obra que Jesus está fazendo agora, pode ter a plena certeza, a obra que Cristo, a obra que Jesus está fazendo agora, é uma obra de intercessão, ok? É uma obra de intercessão. E aqui diz: todo aquele que se achegar a Jesus, ele tem poder, ele tem autoridade, ele tem capacidade para salvar esta pessoa, para perdoar esta pessoa.
Jesus, ele pode perdoar você. Ele pode purificar você. Se achegue a Jesus agora, não perca tempo, ok? Porque Jesus, ele é o verdadeiro, o grande, o insuperável sumo sacerdote que está intercedendo por nós agora. E esse outro texto, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Não vivam uma vida de pecado. Escolham não pecar. Se todavia alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Portanto, não pequem mais, não vivam uma vida de pecado. Escolham servir a Deus. Mas se todavia alguém pecar, alguém cair, alguém deslizar, não se desespere, porque nós temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo justo, que está agora, nesse exato momento, no verdadeiro santuário celestial. Aí você pode perguntar, pastor, mas o que tem a ver? O que tem a ver que Jesus está fazendo agora com a purificação do santuário? Que santuário é esse? Eu sei que eu joguei aqui várias ideias, vários conceitos, mas que nós vamos amarrar tudo isso no próximo estudo, na próxima quinta-feira. Portanto, você não pode perder o estudo da quinta-feira, tá bom? Tá ok? Que Deus abençoe você. Muito obrigado pela sua presença. Que você compartilhe esse estudo com outras pessoas, tá bom? Porque é um estudo que fala de juízo, mas que também fala de reconciliação com Deus, fala de esperança, tá bom? Posso fazer uma oração com você? Querido Deus, querido Pai, te agradecemos pela vida, pela misericórdia, pela tua graça, e te agradecemos porque temos um sumo sacerdote, o Senhor Jesus Cristo, que intercede por cada um de nós. Dá-nos a tua bênção, perdão dos pecados, limpe o nosso coração. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, muito obrigado e até o próximo estudo, agora na próxima quinta-feira.